Aqui a montagem, o trabalho coletivo, então o Geraldo trabalhando com outras duas pessoas, o Florence, o Arnaldo Florence, que é neto do Achille Florence, e o Ialente aqui acima, e do lado aqui o Otsuka. Aqui o Lorca, que eu já mostrei no movimento anterior, o Lorca e o Chiquito fazendo a montagem. Quer dizer, a montagem era um exercício também de, vamos dizer assim, curadoria, para a gente atualizar um pouco a fala, né? Mas a ideia era que o salão fosse grandioso, né? O salão acontecia na Galeria Prestes Maia, cedida pelo prefeito Prestes Maia, num primeiro momento, né? O salão Almeida Júnior, obrigado, era o salão Almeida Júnior dentro da Galeria Prestes Maia. Então, aqui tem um quê da exposição que está montada aqui, nessas colunas, essas luzes, né? Um conjunto muito interessante de imagens onde a gente vê essa pulsação do trabalho coletivo e da valorização do trabalho autoral, e as palestras. Então, aqui o Valêncio de Barros, que é um clássico, ele vai criar uma revista de fotografia chamada Sombras e Luzes, na década de 20, né? E ele aqui está fazendo 30 anos de fotografia, e ele é convidado pelo clube para fazer uma exposição e fazer uma fala. Nesse mesmo dia, você tem aqui o Valêncio de Barros à direita, o Oiticica e o Chiquito. A outra fala importante que eu considerei é do Valdemar Cordeiro, que é um concretista, um artista importantíssimo nos anos 60, que junto com Geraldo, que está aqui na plateia, na foto de baixo, né, eu fiz um destaque, está atento aqui na plateia, e junto com Mário Pedrosa vai desencadear um novo projeto visual para a arte brasileira. Aqui o Bardi, e na outra foto a Lina Bobardi, junto com o Bardi, quer dizer, eu quero mostrar que havia um caldo cultural aí, e uma troca muito forte entre essas figuras, né? E daí, de repente, o Chico Albuquerque fazendo um retrato do Geraldo, que era muito comum eles se retratarem. A gente vai falar um pouquinho mais disso, porque o Chico Albuquerque, ele vem para São Paulo nos anos 40, e tão logo ele chega no clube, imediatamente ele vai para a capa do boletim e vai fazer uma exposição linda na livraria Jaraguá, ali na Rua Marconi, onde vai ter uma grande ressonância na mídia, inclusive. E aqui a foto recebendo, né, a Anne-Marie Henrich em Congonhas, lá no fundo é Congonhas, né, o aeroporto e o bairro, recebendo a artista no aeroporto. Aqui a foto do Lorca, que eu já citei, mostrei anteriormente, mas é a Anne-Marie Henrich, o Salvatore e o Albuquerque, né? Depois aqui o desdobramento da exposição dela, discutida, né, no Fotoclube. Aqui uma foto muito interessante também, onde a gente tem o Ialente, a Anne-Marie Henrich, o Oiticica e o Lorca, né, conversando sobre o trabalho da Anne-Marie Henrich, em 1951, né, e depois uma coleção de matérias sobre composição, sobre técnica, sobre equipamento, material sensível, e sempre usando o próprio material do clube, né, do Fotoclube. Então, aqui essa matéria extensa, no caso aqui, falava da perspectiva em diagonal, e mostra uma foto do Gasparian, né? Depois, para falar de composição, mostram uma imagem do Oiticica, que também é recorrente em outros trabalhos fotoclubistas. Enfim, havia uma discussão, é isso que eu estou tentando enfatizar, para contextualizar um pouco a nossa conversa. Daí tinha uma coluna que se chamava Cianídricas, né? Então, quando eu li, destaquei aqui, o Farcas envergava uma novíssima Roley 2.8. O Nelson Rodrigues fazia marabalismo numa borda da represa. O Salvatore também estava cavando algo à beira d'água.
Geraldo gastou uma cadeira de ferro estilizada, que talvez seja aquela série que ele vai fotografar. E aqui o Vitor e o Latorre, bem, esses estavam brecados, ou seja, não tinham bebido demais, né? Então, toda essa informação a gente vê que é replicada, né? Aqui, quando o Gaspar Gasparian monta o ateliê para o fotoclube, é importantíssimo esse momento, né? Então a gente tem um destaque, né, dessa que eles chamam de valiosa doação, e a gente vai ver a importância do Gaspar Gasparian como membro do Conselho Deliberativo, que ele foi até 52, 53, quando ele vai pedir demissão, e depois ele é demitido, né? O Gaspar vai falar disso, talvez, mas ele está muito presente. Aqui o casamento do Farcas com a Melanie, né? Então o Farcas era o Farquinhas, né? Então o Farquinhas, a autêntica prata da casa, ele foi para o clube com uma carta do pai, né? Porque ele era menor de idade para frequentar o clube, né? Que tinha aquela velha geração. Ele foi lá com uma carta do seu Desidério autorizando ele frequentar o clube. Então aqui é muito bacana essa imagem, você vê todo mundo com o tripé e a câmera, né? Como se fosse um casamento de uma guarda imperial, qualquer coisa assim, mas valorizava essa ideia de família, né? É interessante. Aqui uma capa do boletim do Farcas, todos, né, fizeram capas incríveis. Aqui 3 capas do Gaspar, né? Então você tem uma natureza morta, 2, aliás, né? Uma é fotografia do mês, desculpe, mas você tem o boletim que é dos anos 40, um de 49, outro de 48, e o Gaspar, à medida que ele vai percebendo a presença desses jovens, ele vai deixando essa tradição clássica, vamos dizer assim, da fotografia, e vai se bandeando, se modificando o seu olhar e se aproximando de uma fotografia, quando a gente hoje chamada de modernista. Não existia um projeto claro de fotografia modernista no clube, não existia clareza nessa questão, mas a produção, né, a produção, a partir da virada dos 50, 49 para 50, você começa a perceber que há, sim, um esforço de você deixar o passado e ficar mais sintonizado com a arte internacional. Aqui a sede própria, a campanha da sede própria, que começa em 49, abril de 49, eu trouxe aqui do lado, tem as cotas, então a gente vê lá, mais na penúltima linha, o Gaspar Gasparian comprou 30 cotas, né? E o Gaspar Gasparian Filho comprou 2 cotas, né? E outros Gasparian também estavam aqui colaborando, né, no esforço de você sair de um aluguel lá no edifício Martinelli e ir para uma sede própria, né? E essa sede própria que vai propiciar o aparecimento daquilo que a gente chama dos seminários de fotografia, né? E os seminários era sempre um orientador e o fotógrafo, né? Então é legal a gente ler isso. Aqui tem o Farcas, os balés que ele fotografou no Rio, né? Aqui você tem o Geraldo de Barros, né? Então leiam aqui a técnica do Geraldo: Rolleiflex com uma lente Tessar 4.5, 5 minutos de exposição, filme Ansco, filtro vermelho, com diafragma, como diafragma usou um cartão com um furo de alfinete. Ou seja, ele já estava contrariando todas as regras do clube. Ele já estava fazendo uma pinhole com a Rollei, né? Se a gente quiser extrapolar. E aqui é exatamente essa discussão, né? Que ele, né, aqui, o orientador dizendo, nesse caso, o pensamento do autor é que deveria, é de que o artista deve ser absolutamente livre. Daí o Geraldo: sim, todo artista deve ser completamente livre, tendo compromissos apenas consigo mesmo. Aí o orientador discorda e o autor vai defender. Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica interessante, aqui mais uma vez o Geraldo, e mais uma vez a Rollei, 5 minutos de exposição, filtro vermelho, diafragma feito com cartão perfurado com alfinete, segundo técnica já adotada em trabalho que figurou no seminário anterior. Quer dizer, já estava incorporado, né? Pode fazer isso, né? E aqui também o Salvatore vai questionar, dizendo que o título era marginal, né? E daí ele vai dizer assim:
o Geraldo vai dizer assim: entende-se por marginal uma pessoa que se encontra mais ou menos à margem da vida, indecisa mesmo com a atitude a tomar. Foi o que quis sugerir com a fotografia em estudo. E daí a gente vai ver que mais tarde, e ele se escondeu, é um autorretrato, mas a gente vai ver que mais tarde essa fotografia vai se chamar Thalassa Thalassa, que é uma homenagem a Asa Pound. Quer dizer, quando ele amplia o repertório, quando ele esgarça o próprio repertório, ele também começa a ressignificar o seu trabalho. E aqui as pílulas cianídricas, que são maravilhosas, porque além daquelas notinhas de fulano bebeu, fulano não bebeu, a gente tem, num determinado momento, a discussão entre o que eram as geráldicas e as farcadas. Então, diz assim, e claro, aqui são os do contra. As geráldicas, já houve no clube uma era chamada a Era das Farcadas. Agora estamos entrando na Era das Geráldicas. E aí é a discussão de, quer dizer, eles estão saindo fora da linha, eles estão tentando impor um novo paradigma para a fotografia fotoclubista, etc. Aqui uma relação, uma imagem que o Geraldo brincou, quer dizer, é todo mundo catedrático aqui para a gente ser avaliado, Então é uma autocrítica e uma crítica ao próprio clube, mas entrou nas pílulas cianídricas. Aqui o Scavone, quer dizer, o Scavone é presidente do Fotoclube de Jaboticabal, e ele entra também no Fotoclube nos anos 50, e aqui é uma composição, o primeiro salão que ele tem, ele entra com 3 imagens, composição, figura número 3, composição com figura número 2, e esse retrato é maravilhoso, é totalmente Mondrian. É minha tia. É sua tia? Então, por favor, já tia colaborem. Beth. Tia Beth, a modelo está aqui. Minha filha está ali, tá que aí? também concorda aqui. Ótimo. Tia Beth. E é um retrato lindo. Que ela é linda e podia estar aqui porque ela é viva e está firme. Depois uma capa do Scavone, já na abstração total. Essa capa já é final dos anos 50, meio dos anos 50. Depois aqui, quando Facas foi para a América. Thomas Facas, o nosso jovem e renomado Farquinhas, se encontra na América do Norte em viagem de estudos cinefotográficos. Em cartão que nos escreveu, promete-nos muitas novidades e estende um abraço a todos os colegas e amigos bandeirantes. E o Facas, nessa visita que ele fez, ele bate na porta do Weston, e eles depois vão se relacionar. Depois o João vai falar alguma coisa sobre isso, mas é o Facas que traz os primeiros textos para tradução no Fotoclube. Aqui a exposição do Facas no Museu de Arte Moderna. Aqui tem uma confusão, porque o Museu de Arte Moderna é na Rua 7 de Abril. Na 7 de Abril era o Museu do Chateaubriand, que depois vai virar MASP na Avenida Paulista. E o Museu de Arte Moderna vai ficar só mais tarde com essa denominação, com o Titilo Matarazzo. Mas aqui você tem a exposição do Facas, deixa eu achar na minha cola aqui, 49, a gente já teve em 47 a exposição do Chico Albuquerque na Livraria Jaraguá. Depois você tem a exposição do Lorca, que a gente mostrou aqui, que é em 52. E a exposição do Geraldo, o clube não veiculou, que é o Fotoformas, porque ele não acreditava que aquilo poderia ser fotografia, que o clube poderia enaltecer. Mas, curiosamente, a gente tem uma outra exposição do Geraldo que eles noticiam. É sempre um motivo de satisfação assinalar que os êxitos dos nossos companheiros conquistam. Todos conhecemos Geraldo de Barros, aquele rapaz inquieto e modesto, que, no entanto, é um dos jovens mais jovens e promissores valores das artes plásticas brasileiras. Há pouco tempo esteve Geraldo percorrendo a velha Europa em proveitosa bolsa de estudos e agora está no Museu de Arte Moderna, merecendo uma crítica especializada, ampla e acolhida. Mas, pesquisador por excelência, Geraldo, além da pintura e desenho, como todos sabemos, faz também fotografia. E também nesse setor demonstra aquele mesmo espírito de busca da libertação da arte concreta de um Max Bill, de um Arp, num abstracionismo dos mais avançados. Aqui é uma exposição que o Geraldo está fazendo, daí ele cita até uma coletiva que o Geraldo participou na Europa, tal, mas não é a exposição de fotografia que o Geraldo fez no museu.